Amém? Então tá bom. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Moisés ele fora criado pela mãe dele mesmo, né? Mas ela havia recebido uma ordem, como todos na época, que deveriam jogar os seus filhos, matar os seus filhos, e ela colocou no rio. Joquebede preferiu colocar no rio. E a filha de Faraó encontrou essa criança, e a irmã dele, Miriam, estava vendo, chegou para ela e falou: olha, tem uma mulher que pode, uma cuidadora que pode criar para você. Então mandou chamar e disse para ela: leva esse bebê e cuida dele para mim, como se fosse seu, mas ele é meu. E assim Moisés foi criado até uma certa idade, depois foi pro palácio do rei, foi criado no palácio do rei. E com aproximadamente 40 anos de idade, ele estava andando e viu um egípcio, um soldado egípcio, açoitando um hebreu, e ele foi lá e, numa briga, matou o soldado egípcio, enterrou esse soldado. E no outro dia, vida que segue, no outro dia ele chega lá, vê dois hebreus discutindo e brigando, e ele vai tentar apaziguar. E um dos hebreus então diz: quem te constitui o juiz entre nós? Acaso você quer fazer conosco o mesmo que fez com aquele soldado hebreu? E ele percebeu que alguém tinha visto o homicídio que ele tinha cometido, e ele fugiu. E ele vai lá para a terra de Miriam, ele vai lá para a terra do seu sogro Jetro, e ele fica lá mais 40 anos. Então a segunda fase da história de Moisés, é que eu vou ler. Moisés aqui está com 80 anos, quando essa história acontece. Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés, aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: certamente estarei com você, este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês,
e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Deus também disse a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, pelo nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu tenho observado vocês atentamente e visto o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde fluem leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todos os prodígios que realizarei no meio deles. Depois disso ele os deixará sair. Eu farei que os egípcios tenham boa vontade para com este povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que viverem na casa dessas vizinhas objetos de prata, de ouro e roupas, que vocês porão nos seus filhos, nas suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. O Deus que atrai para si. Tanto eu quanto você, nós, filhos de Deus, cristãos, sabemos que Moisés foi um profeta e líder, um dos maiores, se não o maior do seu tempo, um tipo de Cristo. Ele mesmo falou que no futuro Deus levantaria um profeta semelhante a ele e que o povo deveria ouvir. Deuteronômio 18:15, nós lemos isso. Moisés foi um libertador, um homem que Deus usou, mas não somente para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, do jugo egípcio, mas também para revelar a glória dele, Deus, ao povo da aliança, através da vida de um homem, através de uma liderança. O interessante é a gente pensar como começou tudo isso. Como isso começou? Como essa revolução na vida de Moisés começou? Depois dele ter feito ou ter metido os pés pelas mãos, 40 anos antes, Moisés foge e vai para a terra de Midian, a terra do seu sogro. E ali ele está vivendo bem. Ele casa, ele tem filhos, ele cuida das ovelhas do seu sogro. E num dia comum, num dia qualquer, num dia como outro qualquer, Moisés vai levar as ovelhas do seu sogro para pastar. E ele vai perto do Monte Horebe, monte de Deus, que é o mesmo Monte Sinai, onde no futuro Moisés leva o povo, e Moisés sabia como conduzi-los até lá, porque Moisés trabalhava ali nas cercanias, do Monte Horebe. O monte que levou depois o nome de Monte Sinai, Monte de Deus. E ele ali era um deserto. Era comum, por exemplo, ver sarça pegar fogo. Não era uma coisa atípica, por exemplo, ver uma sarça entrar em combustão, como até hoje não é. Porque a sarça, ela seca de tal maneira e ela vai encolhendo, ela vira uma bola, e quando ela não desprende do pé, ela fica tão seca, e o sol e a sequidão do deserto faz com que, às vezes, o calor seja tão forte que
é comum, por exemplo, uma sarça entrar em combustão. Então não foi o fato da sarça estar queimando que chamou a atenção de Moisés, mas foi o fato da sarça não se consumir. A sarça queimava e não se consumia. E isso aconteceu em que dia? Num dia comum, num dia qualquer. Isso não aconteceu num dia especial, num encontro especial, numa hora especial, num momento especial, numa agenda especial. Não, isso não aconteceu. Aconteceu num dia comum, 40 anos depois, no sossego, na calmaria de um deserto, não é? Talvez no calor intenso de um deserto, onde Moisés, mais um dia, levando as ovelhas do seu sogro para pastar, para, vamos dizer, fazer aquilo que ele tinha que fazer. E nesse dia, algo de incomum acontece, algo de incomum. Deus fala com Moisés, Deus trata com Moisés. Ele se aproxima daquele lugar, e ele se aproxima para ver algo de extraordinário que está acontecendo, porque a planta não se queima, a sarça não se queima, e é óbvio que isso não foi algo que ele viu e de repente já olhou e já chamou a atenção, porque, como eu disse, era comum isso acontecer. Mas eu creio que alguns minutos depois aquilo chamou a atenção dele. Falou, já era para ter apagado aquele fogo, por que não apagou? Eu vou me virar, vou lá e vou ver o que está acontecendo. E é nesse momento que algo tremendo acontece com ele. Ele se aproxima e uma voz diz, Moisés, Moisés. E ele diz, eis-me aqui. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Pode tirar a sandália dos seus pés. E ali alguma coisa acontece. A vida de Moisés é mudada, é transformada. Moisés sai de 40 anos de silêncio e do ostracismo para viver uma vida de uma verdadeira loucura. Moisés deixa o sossego de um deserto, junto com sua esposa e junto com seus filhos, e vai em uma missão que Deus lhe dá. E foram 40 anos, mais 40 anos em que ele vive, e até mais do que 40 anos, que Moisés vive uma história muito difícil. Não foi fácil. Eu quero pensar junto com você sobre esse tempo. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que Deus chama a atenção de Moisés com algo inusitado, uma coisa diferente. Eu fico imaginando se você lembra o dia que Deus te chamou. Por exemplo, o dia que Deus me chamou foi através de um cartão postal. Eu estava dentro de um almoxarifado, cuidando de peças, de máquinas e equipamentos para a empresa que eu trabalhava. Eu estava ali envolvido com isso, e o office boy entra, naquela época se chamava de office boy, entra lá com um monte de correspondência, e ele fala, olha, seu Gerson, eu tenho uma para você aqui. E eu olho para aquela correspondência, eu abro um cartão postal. Naquele cartão postal tem um versículo bíblico. Aquele cartão foi a sarça ardente. Aquele cartão foi o que chamou minha atenção, porque daquele momento em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais voltei para a empresa. Eu saí da empresa e nunca mais voltei para ela. A minha vida tomou um outro rumo. Eu saí de trás de uma mesa, eu saí de uma empresa e de um emprego em que eu estava, e eu fui para o campo e fui estudar porque Deus havia me chamado. Mas qual foi o dia em que você ouviu a voz de Deus e disse, Senhor, eis-me aqui? Esse dia é um dia em que a sua vida mudou. E eu quero dizer uma coisa muito forte: se desse dia a sua vida não mudou, é porque esse dia ainda não chegou na sua vida. Se esse dia não aconteceu, se esse dia de Deus falar com você não aconteceu, e você segue Jesus, você é um seguidor. Mas se a sua vida não mudou, então você precisa prestar atenção.
Porque é impossível que alguém tenha um encontro com Deus e não seja transformado, não seja mudado. É impossível, é impossível. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Davi, foi assim com Paulo, foi assim com todos os homens. Num dia qualquer. E esse dia qualquer pode ter sido o dia que alguém te convidou para vir, por exemplo, para um culto. Pode ser um dia em que você estava enfrentando mais uma crise no seu casamento, ou pode ser aquele dia em que você estava no hospital, enfermo, ou talvez aquele dia em que você estava desenganado do médico, ou aquele dia em que você estava passando por um momento de depressão. Eu não sei qual foi o dia, mas certamente Deus preparou um momento adequado para fazer você ouvir a voz dele. A minha pergunta é: você lembra que dia é esse? Porque eu nunca vou esquecer. Eu não tenho como esquecer desse dia. Esse dia foi tão forte. A minha esposa, por exemplo, ela entregou a vida para Jesus, ela tinha 8 anos de idade e ela também não esquece. 8 anos, pastor? É, porque não importa quantos anos você tem, se você teve encontro, você foi marcado, você não é mais a mesma pessoa. E foi o que aconteceu naquele dia. 40 anos depois, Deus aparece ali para Moisés e de uma maneira extraordinária Deus marca a vida de Moisés. Uma segunda coisa que acontece é que Deus chama Moisés. Deus fala para Moisés: eu tenho uma proposta e quero que você cumpra um propósito. Eu quero que você tire o povo de onde eles estão e você traga para esse lugar, para este monte, para eles me adorarem. Eles estavam a 3 dias do Egito. Eu quero que vocês tragam eles para cá, eu quero que eles adorem a mim aqui nesse monte. E depois daqui você vai levar eles para a terra prometida, a terra dos heveus, dos jebuseus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, a terra que mana leite e mel. A outra coisa que acontece é que Deus tira a dúvida de Moisés. Deus tira todas as dúvidas quando Moisés pergunta: mas em nome de quem eu vou? Eu vou chegar diante de Faraó e diante das autoridades de Israel, primeiro diante das autoridades, depois diante de Israel, eu vou dizer assim: quem é que me enviou? Eu preciso, se alguém vai me enviar, eu preciso dizer quem é que está me enviando. E Deus não usou nenhum nome do panteão egípcio, nenhum dos deuses que tinham lá. Ele disse: você vai dizer que o eu sou te enviou. Eu sou quem eu sou. Você não vai usar nenhum nome, você só vai dizer: eu sou te enviou. Eu sou quem eu sou te enviou até eles. E as autoridades de Israel vão te receber, vão te respeitar e vão com você até lá. E para Faraó você vai dizer a mesma coisa, ele não vai deixar você sair, porque eu vou endurecer o coração dele. Eu vou preparar tudo para que vocês, quando saírem, saiam com muitas coisas, abastados de lá. O interessante é que a gente precisa entender que todas as vezes que Deus envia, todas as vezes que existe uma missão, e uma verdadeira missão tem quem envia e tem quem vai. Às vezes a gente vai para uma missão, mas a gente não tem consciência de quem nos enviou. Nós vamos no nosso nome, nós vamos na nossa força, nós vamos na força do nosso braço. A gente precisa ter ciente de que todos estamos em uma missão, mas quem nos enviou para essa missão? Porque quem nos envia é aquele que se responsabiliza por manter, por nos sustentar, por nos fortalecer, por nos provisionar em tudo. Por isso o Senhor diz: você vai falar que eu te enviei. E por último Deus diz para Moisés, Deus promete presença, promete provisão para a missão, promete sucesso garantido. Mas há uma coisa que ele não diz: se a jornada será fácil. E por que Deus não disse para Moisés que a jornada, se ela seria fácil ou difícil? Porque não é fácil. Nenhuma jornada que Deus coloca na nossa mão é fácil. Nenhuma missão que Deus coloca na nossa mão é fácil. A gente costuma olhar muito o poder de Deus e olhar para Deus como um super-herói, de maneira que uma vez que Ele me envia, todos os caminhos serão abertos e nenhum problema eu vou ter.
Mas nenhuma jornada, nenhuma missão onde Deus nos coloca, ela é simples ou ela é fácil. Não existe missão simples, não existe missão fácil. Existe missão que Deus vai te levar ao sucesso, por mais difícil que seja, por mais árdua que seja, por mais dificultosa que seja. Se Deus disse, eu vou com você, Ele vai com você. Eu quero salientar o que eu julgo ser necessário entender para aplicar na nossa vida, nos dias atuais, a nossa jornada de fé. Na jornada de fé nós precisamos ter no nosso coração, olhando para o nosso tempo, olhando para esse tempo que nós estamos, na plenitude dos tempos, vivendo a plenitude do Espírito de Deus. A igreja vive o ministério do Espírito Santo, somos cheios, plenos, transbordantes do Espírito de Deus, uma igreja que tem liberdade para adorar, para celebrar o nome de Jesus. Nós vivemos isso nesse tempo, e nós nos tornamos adoradores mais contemplativos do que adoradores com uma missão que nós deveríamos ter e que nós temos e devemos fazer. Para isso nós precisamos olhar algo muito importante. A primeira coisa na nossa jornada de fé e que nós precisamos ter no nosso coração, olhando para Moisés, olhando para Jesus, é que Deus usa o seu Filho Jesus para nos atrair para Ele. Amados, você lembra o dia em que você foi atraído para Jesus? Não, eu não estou falando do dia que você foi atraído para a igreja, o dia que você foi atraído para um louvor abençoado, um louvor quebrantador, um louvor poderoso. Não é disso que eu estou falando. Aquele dia em que você viu alguém pregando e você ficou extasiado com a palavra que o cara pregou, porque alcançou o seu intelecto, a sua capacidade, a sua percepção, sei lá eu o que alcançou. Eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando no dia em que você olhou para Jesus, em que você teve um encontro com Ele. Você lembra desse dia? Porque tudo que Jesus fez nessa terra foi para te atrair para Ele. Tudo que Jesus fez nessa terra foi para te atrair. Ele deixou a glória, tomou a forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, foi erguida em uma cruz, e Ele disse, quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim, ou todos para mim. Aquele cartão postal fez com que eu fosse atraído para Jesus. Não para uma igreja, não para um sistema religioso, não para um louvor bonito, não para um sistema de comunhão, porque a primeira coisa que importa depois de tudo, antes de tudo isso, é se de fato eu fui atraído para Jesus, se de fato a minha relação é com Ele, se de fato a minha aliança é com Ele, se de fato eu vivo e eu caminho para a glória e louvor do nome dEle, se de fato eu acredito na suficiência do sacrifício de Jesus no meu lugar. João, no capítulo 12, versículo 31 e 32, ele diz, chegou a hora deste mundo, chegou a hora de este mundo ser julgado, agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus está dizendo, olha, chegou a hora, e Ele está usando exatamente o exemplo de quando o povo, por causa do pecado, começou a morrer aos montes no deserto, e Moisés procura Deus, e Deus falou, faça uma serpente. Eles estavam morrendo mordidos de serpente, e Deus falou, faz uma serpente de bronze e ergue essa serpente, põe no arraial e ergue. Todo mundo que for mordido pela serpente, for mordido pela serpente no deserto, olhar para a serpente de bronze, será curado. Aquilo se tornou algo tão forte que Deus mandou destruir, porque tinha virado uma idolatria. O povo começou a olhar para aquilo, achando que aquilo ali era a solução. Mas aquilo ali era uma maneira de atrair as pessoas para entender o cuidado de Deus. E Jesus está dizendo, quando eu for erguido da terra, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos para mim. Todos, o mundo todo olha para Jesus. O mundo todo olha para Jesus. Até o ateu e o à toa olha para Jesus. Não tem quem não olhe para Jesus. Ele atraiu o mundo todo para Ele. Agora, o olhar para Jesus é uma coisa, o entender o olhar de Jesus para você é outra coisa. O olhar de graça, o olhar de compaixão, o olhar de amor, o olhar de cuidado.
Nós precisamos entender que, da mesma maneira que Deus chamou a atenção de Moisés com aquela sarça, Deus chamou a nossa atenção de uma maneira absurdamente extraordinária. Uma cana machucada, ferida, marcada, pregada em uma cruz, que nos seus últimos instantes diz: Pai, perdoe eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa, Senhor. Que a graça do Senhor nos alcance. E todo mundo olhando, uns duvidando. Mas aquele era o momento em que Deus estava falando com o mundo. Deus estava falando com as pessoas. Deus estava falando com todas as pessoas daquele momento, como até hoje Ele continua falando comigo e com você. Nós precisamos ser atraídos para Ele. E assim como Moisés, num dia comum, viu uma sarça, e aquela sarça, dali saiu a voz do Senhor para ele, Deus falou com ele, num dia comum. Você precisa saber que foi nesse dia que você teve encontro com Jesus. Foi num dia como outro qualquer. Talvez num dia de muita tribulação. Você diz: pastor, eu vim num dia de muita tribulação. Quem sabe se não foi Deus que preparou essa tribulação? Eu vim no dia em que a minha empresa estava quebrada. Quem sabe Deus não precisou quebrar a empresa? Porque Deus precisou colocar Moisés durante 40 anos no deserto, para ele aprender que a obra de Deus não se faz do nosso jeito, mas do jeito dele, no tempo e na hora dele. Todos nós estamos incumbidos disso. Isso não é uma tarefa de pastores, de líderes, de pessoas que têm um chamado especial, não. Isso é o papel de todos, porque todos nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Podemos até negligenciar isso, mas isso é um papel de todos. Fomos atraídos pelo seu amor e pelo seu cuidado, porque nós estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos, debaixo da opressão deste mundo. Jesus nos atraiu, Jesus nos salvou, Jesus nos libertou, Jesus nos selou, amados, para viver debaixo do seu cuidado santo, paterno, da sua graça, da unção do Espírito de Deus. Mas você precisa lembrar desse dia. Esse dia não pode ficar esquecido. Esse dia não pode ser esquecido. Você não pode esquecer o dia do seu segundo nascimento. O dia do meu primeiro nascimento eu não me lembro. Nem lembro que chorei. Falaram que eu chorei, mas eu não lembro. E assim eu sei, porque todo mundo que no seu primeiro nascimento chora. A gente nasce apanhando e tendo que chorar. Não conheço uma criança que nasceu sorrindo e sendo acariciada. Primeiro o médico bate e ainda vira de cabeça para baixo, segurando o pé. Pastor, isso é para dilatar o pulmão. Então, você vê que jeito especial de dilatar pulmão, apanhando. É uma coisa muito interessante, porque a mãe empurra você para fora de dentro dela. Você está num lugar sossegado lá, gostoso, quentinho, 37 graus, está maravilhoso, está lá, 36, daqui a pouco ela põe você para fora. Quando você sai para fora, em vez de todo mundo, nasceu, depois chega numa certa idade, ela pega você, leva na escola, você fica, não quero ir, fecha o portão e vira as costas. A vida da gente é assim. Porque crescer dói, crescer é difícil, e a vida é feita de fases, e Deus nos permite tudo isso. O nascimento, amado, é algo tremendo, e a gente precisa entender que esse atrair de Deus, para chamar a nossa atenção, esse agir de Deus, é porque Ele tem um propósito. A segunda coisa que eu entendo, sabe, na nossa jornada de fé e que nós precisamos ter no coração, é que Deus nos chama, nos salva e nos dá uma proposta com a intenção de que nós cumpramos um propósito, de revelar o seu amor e o seu caráter santo. E é aqui que a coisa pega. Perdão. João 15, 12 e 17. O meu mandamento é este:
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Levítico 19:2 diz o seguinte, Levítico 19:2, respeite cada um de vocês, 19:2, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Mateus 5:48. Portanto, vocês devem ser perfeitos, em algumas traduções, santos, como é perfeito ou santo o Pai Celestial de vocês. Amar é uma tarefa impossível, não, mas difícil sim. Por que não é impossível? Porque amor não é uma questão de sentimento, é uma questão de mandamento. É uma ordenança, e Deus me mandou amar. Mesmo quando eu não quero amar, eu sou obrigado a amar. Porque a única maneira que eu tenho de demonstrar amor, que eu digo e declaro ter por Deus, é amar quem Deus me manda amar. Não adianta eu verbalizar e dizer: Senhor, eu te amo, Deus, tu és o Deus da minha vida, e você não amar o seu próximo. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu quero que você vá lá, tire aquele povo que está naquele lugar, arranque dele lá, traga aqui. Deus está falando para um único homem, dizer: olha, você vai tirar de lá 1,5 milhão de pessoas. Algumas pessoas chegam a dar que até 3 milhões de pessoas, não importa, mas um único homem. Deus vai falar assim: você vai tirar aqueles homens de lá, você vai tirar aquele povo de lá, você vai trazer aqui, e você vai levar para a terra prometida. Esse povo, eles são numerosos como a areia do mar. Vamos pensar em 1,5 milhão de pessoas. Imagine um líder liderando 1,5 milhão de pessoas, levando-os a caminhar pelo meio do deserto, com gado, com cabra, com cachorro, com cavalo, com gente com espírito de cavalo, com tudo, atravessando e levando para o deserto. Um povo insatisfeito, um povo que não sabia agradecer, mas Deus disse: eu quero que você tire aquele povo, porque aquele povo é meu povo, é o povo da aliança, é a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu fiz uma aliança com eles que eu os tiraria de lá, e eu quero que você faça isso. Como que Moisés iria fazer isso se ele não amasse esse Deus? Amados, hoje eu estava conversando com a minha mulher. Eu quero que você olhe no texto, pegue o Velho Testamento e diga para mim qual é o lugar onde está escrito em que Moisés diz assim: ó Deus de Israel Todo-Poderoso, eu te amo. Alguém já leu esse versículo? Não tem. O amor de Deus demonstrado, o amor de Moisés demonstrado por Deus, é cumprindo o que ele pediu para Moisés fazer. Nós não amamos a Deus declarando que nós o amamos, nós amamos a Deus fazendo o que ele nos pede para fazer. É assim que nós amamos a Deus, é dessa forma que nós demonstramos. Por isso ele diz: eu quero que você ame as pessoas. Só que nós, ocidentais, todo romantizado, acha que amar é assim: oh Eric, olha, em Jesus Cristo eu te amo, tá bom? Eric, tá bom, amado, eu também em Jesus te amo. E a gente abraça. Quando o Eric precisa: oi Eric, eu te amo, tá bom? Tá bom, amado, obrigado. O cara está derrubado, mas eu continuo declarando que eu amo, mas eu não sou incapaz de ajudá-lo. E aí eu vou para Deus e digo: Senhor, como é bom amar o Eric. Ele vai dizer: se você não ama o Eric, nem me ama, porque você está vendo que ele está precisando e você não está fazendo nada, você não está ajudando. Jesus diz: Moisés, eu quero que você vá lá e tire aquele povo que está oprimido, aquele povo que está passando, sofrendo grandes agruras. Eu quero que você tire de lá e traga ele para cá. Tire eles de lá e traga para cá. Mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu vou com você, mas você vai tirar eles de lá. Você vai amar o meu povo como eu amo.
Você vai amar aquela nação como eu amo. Você vai arrancá-los de lá. E eu vou ser com você, Moisés. Eu vou estar com você. A igreja hoje, amados, precisa entender que nós vivemos um tempo de adoração contemplativa. E essa adoração contemplativa, ela é tão boa, porque parece que ela alivia a nossa mente, ela tira da nossa cabeça algumas ideias de culpa. Nós nos tornamos religiosos, às vezes sem perceber que nós temos uma missão poderosa para fazer. O Senhor disse: vocês são minhas testemunhas, e vocês têm um papel. Eu dei a vocês uma proposta, eu dei a vocês, eu quero que vocês cumpram e alcancem esse propósito. E o que eu quero que vocês façam, independente se vocês querem fazer ou não, se vocês gostam de fazer ou não, se vocês estão dispostos a fazer ou não, se vocês me amam, vocês precisam fazer. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu falei hoje de manhã. Nos meus 20 e tantos anos de ministério, eu já tive muita vontade de parar. Eu já tive muita raiva da igreja. Eu já tive ira de irmãos. Eu já vivi muita coisa de ingratidão da igreja. Eu tive vontade de chutar tudo para o alto. E por que o senhor não fez? É porque o senhor ama a obra de Deus? Não. É porque eu amo o Senhor da obra e Ele me mandou fazer. Quem está me entendendo? É por Ele. É por Ele que eu te aguento, é por Ele que você me aguenta, é por Ele. É por Ele que eu te suporto, é por Ele que você me suporta, por Ele. Se você me suporta porque eu sou legal, você não está agradando Ele, porque eu não sou legal. E é por isso que a gente desiste das pessoas, porque a gente quer amar as pessoas e achando que amando as pessoas a gente está amando a Deus. Não, primeiro a gente ama a Deus, e por amar a Deus eu suporto você, você me suporta, eu te tolero, você me tolera, a gente se lixa, se pega às vezes, fala, passa raiva um do outro, dá vontade de esganar um ao outro, mas a gente vai junto, porque nós sabemos para onde estamos indo. É por amor a Ele. Ah, pastor, eu desisti daquela igreja, eu não vou mais. Eu não vou mais. Por quê, amado? Porque eu não estou aqui para ficar sofrendo desaforo de irmão. Ah, mas Jesus pôde sofrer desaforo por você. Mas pastor, o senhor não está entendendo. Jesus morreu por mim, para que eu não seja mais humilhado. Não está errado. Jesus morreu para você para que você seja humilhado, porque você sendo humilhado, Ele te exalta. É Ele que exalta aqueles que são humilhados, não são pessoas. Nós precisamos entender que essa tarefa que Deus nos deu é difícil. Sabe por quê? Porque aqui não é nosso lugar de descanso, é lá. Pastor, eu estou cansado. Então tenha coragem de falar: Deus, me leva. Nossa, pastor, o senhor está pegando pesado. Eu estou nada. Deus está segurando a minha boca. Quem está me entendendo? Amados, nós precisamos criar uma revolução santa. Nós vamos despertar, sabe por quê? Vou falar para você por quê. Porque daqui a pouco a perseguição da igreja chega e a gente não vai suportar, porque a gente não tem experiências com Deus. A nossa vida cristã se torna uma vida teórica e não prática. Se a gente não se envolver, se a gente não se envolver com o Senhor da vida e não ouvir o que Ele está mandando a gente fazer, que é amar pessoas do jeito que Ele quer que ame. Dá uma olhada lá no deserto. Deus matou, Deus repreendeu, Deus fez tudo. Moisés só ficava assim. Senhor, e agora? Reúne aqui. O que foi que falaram? Ah, falaram isso. Abre o chão, engole todo mundo. O que foi que falaram? Falaram isso. Pode mandar matar. O que foi que falaram? Falaram isso. E Moisés só ficava.
Sabe por quê, amados? Porque se nós colocarmos o governo da nossa vida na mão de Deus, ou a gente vive, ou a gente morre. Porque Deus não é brincadeira. Deus é alguém que é um espírito que leva tudo muito a sério. As misericórdias do Senhor são as razões de nós não sermos consumidos. A gente precisa entender que o mundo precisa conhecer essa graça salvadora. Ontem eu ouvi alguém dizer o seguinte: o mundo todo está atrás de Jesus. O mundo todo precisa de Jesus. O mundo todo está desesperado por Jesus. Mas qual Jesus que o mundo está desesperado? É desse Jesus? É desse Jesus que o mundo está desesperado? Ou qual é o mundo? Qual é o Jesus que o mundo está procurando? Deus nos chama, Deus nos salva, mas Deus nos dá uma proposta para a gente levar para as pessoas o caráter santo dele. É esse caráter que a gente tem que levar. É isso que nós vamos mostrar para as pessoas no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, as pessoas precisam entender que nós somos diferentes. A gente ouve tanta baboseira na internet. Hoje, quando o pastor Edmar estava falando sobre dízimos, eu fiquei imaginando. E ele fala, e todas as vezes que a gente fala de dízimo, a maioria de nós falamos o seguinte: porque nós temos a manutenção desse lugar para fazer, porque nós temos a luz para pagar, porque a Manaim cuida com o lugar que você dá, sabe? Porque aquilo dói no meu coração. Sabe por que dói no meu coração? Eu vou falar, posso falar? Porque os pastores estão esmolando para um povo que tem no bolso que não é deles. Os pastores se humilham e esmolam dinheiro, esmolam, dizendo: olha, eu preciso pagar uma conta, eu preciso arrumar a parede, nós precisamos fazer isso, dizima, por favor, oferta, por favor, ajuda, por favor. E a igreja diz: eu sou apaixonado por Deus. Me poupe, né? Acho que já passou da hora da gente vencer isso. Ou não passou ainda? Todas as vezes que o pastor vir aqui na frente, você pode perceber, aquilo dói no meu coração, dói. Nem eles têm consciência disso, mas Deus estava falando para mim: está vendo lá? Meu servo está esmolando para o meu povo, pedindo o que é meu. Nem ele sabia. Deus está falando para mim assim: para que toda essa humilhação? Para que isso? A Bíblia diz: trazei todos os tesouros, trazei todos os mantimentos da casa. Perdão, agora falhou aqui. Trazei, vamos lá, vou parafrasear aqui: tragam todas as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois, ou todos os dízimos, e depois façam prova de mim. O nosso amor por Deus, ele não pode ser expressado somente por um detalhe, é por todo. É por isso que eu falei, Deus, ele não pediu a nossa mente: Gerson, me dá a sua inteligência, Gerson, me dá a sua cabeça, Gerson, me dá a sua capacitação. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, porque aquele que tem o coração tem tudo. Quem não tem o coração de uma pessoa não tem nada. Deus pede o nosso coração, porque se o nosso coração estiver na mão dele, se ele apertar, a gente diz amém. Se ele diz vai, a gente vai. Se ele falar vem, ele vem. Se ele falar para, você para. Se ele diz me dê, você dá. A gente precisa repensar sobre isso. Sabe por quê, amados? Porque o nosso amor não pode ser expressado da maneira como nós queremos, mas da maneira como Deus quer que nós expressemos. A terceira coisa na nossa jornada de fé que nós precisamos ter no coração é que Deus envia e capacita pelo Espírito Santo
para fazer o que Ele nos confiou a fazer. Olha o que diz em João 15:16. Eu vou ler e você deixa o texto aí na tela, tá bom? Vocês não me escolheram. O que ele disse? Mas eu os escolhi e designei vocês, enviei vocês. Da mesma maneira que ele disse: Moisés, vem. Eu estou te escolhendo e estou te enviando, Moisés. Eu estou te chamando e estou te enviando, Moisés. Eu estou te dando uma proposta e estou mandando você fazer, Moisés. Não foi você que me escolheu. Ou você acha que Moisés todo dia pegava o celular e aí, Deus, você vai vir me buscar hoje, Deus? Você vai vir me buscar? Ele está numa boa, passeando no deserto. Embora a vida não seja fácil no deserto, está lá cuidando da ovelha, está lá cuidando. À tarde vai para casa com a sua esposa, seus filhos, seu sogro. De vez em quando, no final de semana, um churrasquinho de cordeiro, que a gente paga tão caro para comer. Lá ele tinha um churrasquinho de cordeiro, tal, e de repente Deus fala assim: Moisés, oh Moisés. Pois não, Senhor, eu tenho algo para você. O que é, Senhor? Sabe aquele povo lá do Egito? Sim, eu quero que você vá lá e tire eles. Cara, eu estou cuidando de ovelha, é muito mais fácil. Eu estou cuidando de cordeiro, é muito mais fácil. Mas eu quero que você tire eles de lá. Eu estou te escolhendo, Moisés, e você vai. Eu estou te designando, Moisés, e você vai. E você vai para dar fruto, ou seja, para ter sucesso no que você vai fazer. Isso é muito complicado. Porque a nossa vida com Deus hoje, ela não é bem assim. E Ele diz: vá e dê fruto que permaneça. E aí, Ele termina esse texto, porque isso quem falou foi Jesus, dizendo o seguinte: a fim de que o Pai dê a vocês o que vocês pedirem em meu nome. A gente pede muito, mas não faz quase nada. Dá a impressão de que Deus precisa de nós, de que nós fazemos favor para Deus. Sabe, existe uma coisa que a gente precisa entender, que eu já falei isso para vocês e continuo falando, e vou falar sempre. Nós somos horríveis para administrar o nosso tempo. Porque se existe uma coisa que pastor escuta, pode perguntar para qualquer um dos pastores aqui, para qualquer um deles, pode perguntar para qualquer um deles, qualquer um. Todas as vezes que a gente chama alguém, a frase que a gente mais ouve, você sabe qual é, Claudinha? Não tenho tempo. Oxe, não dá tempo. Agora não tenho tempo. Agora não posso. Agora não consigo. Agora não tenho tempo. 10 anos depois eu falei: aí, querido, sobrou tempo. Vixe, agora que eu não tenho tempo mesmo. A gente nunca tem tempo. Nem para dizimar o nosso tempo, para fazer a obra de Deus, a gente dizima. Porque a gente não tem tempo. A gente tem tempo para um monte de coisa. Mas por que a gente não tem tempo para fazer a obra de Deus, pastor? Porque gente dá trabalho. Gente dá trabalho, gente tira a gente do sério. Pastor, o que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você lidere uma cestinha. Ai, pastor, eu não sou capacitado. Aí você pensa que fui eu que te chamei, não Deus. Mas pastor, eu não tenho dom. Mas você tem o Espírito Santo. Mas o senhor não está entendendo. Não, quem não está entendendo é você. A vida que você tem não é sua, é dele, é ele que vive em você. Mas a gente é assim. Nós somos assim. Nós queremos muita bênção, mas queremos abençoar muito pouco, se é que nós abençoamos. E Deus fala: Moisés, para tudo.
Você acha que se Moisés tivesse a opção de dizer: Senhor, tem um plano B aí? Tipo, arruma outra pessoa? Você acha que Moisés não mandaria? Não, mas eu vou deixar minha mulher, meus filhos, eu vou lá enfrentar aquele povo. Eu tentei ajudar, já estavam me entregando para Faraó, quase que eu morri, tive que sair de lá fugido. Não, Senhor, desculpa, mas Moisés, eu quero que você vá. Imagina ele explicar para a mulher: Deus me mandou ir lá no Egito tirar o povo. Como? Eu vou ter que tirar o povo lá. Qual povo? O meu povo, nosso povo, o povo de Israel, está lá no Egito. Mas como é que você vai tirar? Eu sei, Deus mandou eu ir, no nome dele. Gente, uma ordem, uma voz, uma sarça, e o louco sai e vai fazer. Você consegue alcançar isso ou não? Eu não consigo. Mudou. Se alguém perguntasse para Moisés quando ele estava lá no deserto: ei, Moisés, qual é a rotina que é melhor? Certamente ele dizia: eita, saudade da minha casa. Mas ele capacitou Moisés. Amados, nós precisamos aprender que na vida a gente precisa mudar de nível. Filipenses capítulo 1, versículo 6, se eu não estou enganado, diz que aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Eu fico me perguntando, na nossa vida, e a vida são feitas de fases, e hoje de manhã eu usei o exemplo de uma edificação. Alguém chega e fala assim: eu vou construir uma casa aqui. Ele traz a máquina e sonda aquela terra, e aí marca os lugares para fazer as colunas. Vem uma máquina e tira a terra que tem naquele espaço, arranca, joga a terra fora, enfia a coluna e mete concreto. Vem aqui, arranca também, e assim ele vai colocando todas as colunas. A coluna está pronta, agora vai para uma outra fase, mas a coluna encerrou, terminou, concretou, deu tempo de maturar tudo aquilo lá. Ok, agora vamos colocar o que? Vamos levantar as paredes, ou vamos fazer a parte de hidráulica, o que tiver que passar por tubulação, vamos quebrar, vamos romper terra, vamos fazer, está pronto. É por fases. Aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la. A vida do cristão é feita de fases. Mas tem cristão, amados, que é uma obra que não termina nunca. Ele ainda está na primeira fase faz 30 anos. Ele não evoluiu, ele não mudou, ele não melhorou, ele não mudou em absolutamente nada. E a gente costuma chamar o que Paulo chamava, é crente carnal, é crente bifão, não mudou nada. Aí ele vê Deus usando uma pessoa e fala assim: por que Deus não me usa? Porque Deus não pode usar. Porque Ele nos designou para ir e dar fruto, mas existem fases, nós temos que crescer, nós temos que passar as fases. A primeira fase de Moisés foi aqui, Moisés, vai lá, e ele então vai lá, negocia agora com as autoridades de Israel, agora vai diante do povo de Faraó. Quando ele sai de lá, Deus manda as pragas, e praga no Faraó. E Moisés vai fazendo. Agora Deus deu a ele um cajado que se transforma em serpente, porque agora ele precisa dessa ferramenta. Evoluiu. Agora não é uma varinha lá para bater lá no deserto as ovelhas, os cordeiros, vamos, não. Agora uma vara que tem que ter a glória de Deus, e nessa vara tem a glória de Deus. E o povo, quando ele sai, chega diante do mar, Moisés fica trêmulo. Faraó está vindo. E Deus então fala: mas Moisés, o que você está fazendo, Moisés? Diga a esse povo que marche, pisa na água, Moisés. Quando Moisés pisa na água, o mar se abre, o povo passa. O que ele precisa dizer? Por que ele iria precisar de tudo isso no deserto, se nem mar tem no deserto?
Amados, a nossa evolução vai levando com que Deus dê para nós ferramentas para nós usarmos. A gente quer que Deus nos dê poder, para quê? A gente quer que Deus use-nos, mas a gente não se lança. A gente não se lança nos braços do Senhor para que Ele nos use. A gente sempre tem uma desculpa. Ele quer nos capacitar, porque foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos escolheu, e Ele disse: fui eu que escolhi você, e eu chamei você, e eu enviei você, e eu quero que você vá e que você dê fruto, e fruto que permaneça. E aí você vai pedir ao Pai o que você precisa. O que você precisa? Ah, Senhor, eu preciso de tal ferramenta, toma. Ah, Senhor, eu preciso disso, toma. Ah, Senhor, eu preciso disso, toma. Ah, Senhor, eu preciso disso aqui para a glória do Teu nome, Senhor, lá naquela casa, toma. Qual é o que você precisa para fazer? Eu vou te dar. Mas se você não fizer, você precisa para quê? Moisés foi capacitado em tudo. Deus disse: eu vou estar com você, a minha glória vai com você, Moisés. Você precisa do que? Eu vou te dar. E por último, Deus vê e sente o nosso amor por Ele pela obediência ao que Ele nos pede. João 15:7 diz assim: se vocês estiverem em mim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem e vos será feito. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Quando Deus enviou Josué, Ele falou: Josué, eu quero que você seja forte, que você seja corajoso e que você medite na minha palavra dia e noite. Ninguém poderá resistir você. Durante todos os dias da sua vida, ninguém vai poder te resistir. Eu vou estar com você. Só peço uma coisa para você: medite na minha lei de dia e de noite. Fale dela manhã, tarde e noite. Fale dela aos seus filhos. Viva essa palavra e eu vou honrar. Como eu fui com meu servo Moisés, eu serei com você. Eu vou ser exatamente assim como eu honrei. Sabe por quê, amados? Porque Deus não joga nem dons e nem ferramenta fora. Deus não vai dar uma ferramenta para você não usar, para eu não usar, para nós não usarmos. Deus não vai dar uma capacitação a nós se nós não usarmos. Quando eu olho para Gideão, e eu gosto demais do personagem Gideão, que todo mundo mete a boca em Gideão, fala um monte de Gideão. Eu gosto demais de Gideão, por quê? Porque Deus está dizendo para ele, Deus aparece, ele fala assim: homem valente. Nem ele sabia que ele era um homem valente. Ah, Senhor, eu, homem valente, quem dera. Quem dera, Senhor. Estou aqui me escondendo dos filisteus, dos meus inimigos, perdão, dos meus inimigos. Estou aqui me escondendo, Senhor meu, dos midianitas. Estou aqui me escondendo deles, malhando o que sobrou do trigo. Porque, filha, aqui é a tradução minha. Vai você e liberta o povo. Eu sou menor da minha casa, eu sou menor da minha família. Não, mas é você mesmo, vai você. Mas eu, Senhor, é você, Gideão, e eu serei com você. Eu vou te dar, leva Purá com você, pode levar Purá. Purá vai com você, ele é um servo, ele vai ser com você, ele vai ser seu braço direito, vai com ele. Ele pede prova, fala: tá bom, eu te dou prova, o que você quer? Isso, tá bom. Eu quero que o senhor faça mais isso, tá bom. Eu só quero uma coisa de você. O que é? Que você derrube os altares. Ele ficou com medo. Ele vai então à noite e derruba os altares. O povo se levanta, descobrem que é ele e mandam, querem matar. O pai de Gideão fala: não, ninguém vai matar ele. Foi ele que derrubou o altar de Baal. Se Baal é Deus, que Baal trate com ele. Ninguém vai mexer no meu filho, não. Ele derrubou, foi o altar de Baal. O ofendido aqui foi Baal. O magoado aqui foi Baal. Que Baal trate com ele. Homem nenhum vai tocar nele. É com 30 mil? Não. Com 3 mil também não.
Com quanto, Senhor? Com 300, Gideão, para que o povo não fale que foram eles e o braço deles. Mas Gideão foi. E Deus foi dando coragem, Deus foi dando impetuosidade, Deus foi dando destemor, Deus foi dando habilidade. Por quê? Porque conforme a gente se lança para fazer, Deus vê as ferramentas. Quando nós provocamos a Deus naquilo que nós estamos fazendo por amor a Ele, Ele não deixa faltar nada. Mas a gente precisa se lançar, a gente precisa provocar isso. Deus disse: Moisés, vai. Não foi uma obra fácil. O povo azucrinou tanto a vida de Moisés, que um dia o homem mais calmo da terra perdeu a paciência. Deus falou para ele: vai lá e toca na pedra. Ele vai lá e bate 2 vezes na pedra, pá, pá, e ele jorra água. E ele está aí, povo, bebe essa água. Deus falou: mas não foi isso que eu pedi para você fazer. Você não vai entrar na terra prometida por causa disso. E ele não culpou o povo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o líder tirar uma pessoa do sério, todas as vezes que o povo tirar um líder do sério, nunca é culpa do líder, nunca é culpa do povo. É culpa do líder não estar nas mãos do seu Deus. Naquele momento, Moisés perdeu as estribeiras e Deus disse: você não vai entrar na terra prometida. E nos últimos instantes, porque a gente é assim, né? Não tem aí a super graça. No último instante, Deus vai falar assim: ô fulano, você acha que eu ia deixar você de fora? Imagina, de jeito nenhum. Eu sou amor, pode entrar. Mas é engraçado, né? Com Moisés não foi assim. Com Moisés não foi assim. Moisés, no último instante, ele conta toda a história para Deus. E o que Deus fala para Moisés? Basta, Moisés, basta, não me fala mais nisso, não quero saber mais dessa conversa. Como quem diz: eu disse que você não vai entrar na terra prometida e não vai entrar. Basta esse assunto, não se fala mais nele. Aqui você não vai entrar. Ele entrou? Não. Ele não entrou. E por que a gente no último instante acredita que vai entrar? E por que algumas pessoas acham que no último instante Deus vai falar: eu sou amor, eu sou graça. Você acha que ia deixar você fora? Estou brincando. Nunca na vida. Imagina. Senhor, é que os pastores falaram que eu ia ficar do lado de fora. Pastor não sabe de nada não. Pastor Gerson pregava que a gente ia ficar do lado de fora. Imagina, o Gerson, coitado, já está aqui na glória comigo. Coitado dele. Não, pode entrar. Eu vou ouvir Deus falar para muitas pessoas: basta, não me fale mais nisso. Eu não conheço você, não sei quem você é. Quem está me entendendo? Põe a mão no coração. Faz assim como quem tira o coração. Agora, se você tiver coragem, fala assim: Deus, toma o meu coração. Coloque-se de pé.